Já aconteceu com vocês de vocês assistirem um filme que vocês curtem, mas vocês têm aquela sensação de que vocês já viram em algum lugar, que a sensação que ele despertou já foi sentida antes, e na verdade isso não se restringe nem a filmes que vocês gostaram, mas quando vocês até desgostam de um filme porque vocês sentem que aquilo já foi feito antes e vocês já tiveram exatamente a mesma impressão, sabe aquele déjà vu com o cinema? Praticamente é a sensação que eu tive com o Robô Selvagem, e de maneira nenhuma eu tô falando isso de uma maneira negativa. Eu não tô querendo rebaixar o filme aqui, falar que é um demérito de forma alguma, porque ele me lembrou filmes que eu gostei bastante e que são alguns filmes talvez que eu coloque ali como animações da minha vida, como por exemplo O Gigante de Ferro, que é um filme que eu amo de paixão, que é uma das animações mais lindas que eu já vi, e que esse filme me despertou uma sensação muito parecida com esse clássico da minha infância. Isso é uma coisa quase geral do Robô Selvagem, porque esse filme ele me trouxe uma mistura de sentimentos que eu tive com vários outros filmes, inclusive com alguns do próprio diretor, que é um diretor que já tem histórico com algumas animações que eu gosto bastante, e que tudo ali meio que se resume a uma questão básica: clichê. A palavra que pode até parecer negativa, nossa, eu vou reclamar, odiar o filme porque ele é muito clichê, mas não necessariamente, porque muitas vezes o clichê ele é bom, ele é bem utilizado, e às vezes ele é até bem-vindo, como é o caso aqui também. É um filme que ele sabe utilizar o clichê de uma maneira tão legal porque ele sabe envolver. E é por isso que até eu tive esse sentimento que me lembrou outros filmes e que foi algo que foi sendo alimentado durante a sessão ali. Enquanto eu estava assistindo, eu me lembrava de outros filmes, eu me lembrava de outros sentimentos e cada vez mais eu me pegava curtindo o Robô Selvagem, apesar ali de estar achando clichê, de estar achando ali previsível, e que de certa forma, como eu falei, até esperado por ser um livro infantil, né? O Robô Selvagem ele adapta um livro infantil de mesmo nome, e livros infantis eles tendem a ter uma lógica narrativa muito parecida, sempre com um final feliz, ou sempre com uma lição de moral, e a gente não necessariamente enxerga isso como uma forma negativa porque a gente coloca que é para crianças, mas no cinema é comum a gente ter alguns problemas ali para se adaptar quando a gente é adulto, principalmente, de conseguir gostar de um filme, geralmente buscando algum subtexto, buscando alguma camada que nem sempre é entregue da forma como a gente espera. Em Robô Selvagem é tudo meio embalado ali naquela coisa meio clichêzinha que a gente já tá esperando, mas é sempre tudo muito bem feito, como eu disse. Porque realmente o que mais se destaca aqui é a forma como o diretor ele vai se dedicando para extrair a história mais envolvente possível com a ideia narrativa que ele já tem. Como eu falei, a ideia narrativa que é uma ideia muito ali familiar. Eu acredito que é muito fácil você assistir o Robô Selvagem identificando vários aspectos, vários pontos de outras histórias que a gente já leu, já viu, já ouviu, mas que aqui ela é feita com muito cuidado, com muito esforço, tanto na parte visual quanto nessa parte realmente emocional para envolver a gente nesse filme novo, e traz esse sentimento ali de que a gente tá vendo algo meio velho, mas recalchutado, sabe? A gente tá vendo uma história meio antiga, mas com um tratamento novo, tão envolvente, tão legal e visualmente tão impressionante, que a gente pouco vai se importar de fato com as ideias mais clichês ou até com as coisas mais previsíveis, porque a gente vai estar muito ocupado, emocionado com essa história. E engraçado notar como isso se dá pela construção de uma protagonista que é tão humana, né? A Roz, que é a nossa robô ali principal, ela é muito humana e é uma história que traz muito coração, que é muito difícil a gente não conseguir identificar essa humanidade, se identificar com os sentimentos e até com o senso de maternidade, relação ali de mãe e filho que é mostrada no filme, enquanto a gente está acompanhando um personagem não humano e que não necessariamente tem feições, apesar de, claro, ter meio que uma linguagem corporal pra gente entender o que ela está sentindo, ainda que por boa parte do filme, em teoria, ela não esteja sentindo nada e apenas sempre repetindo que tá seguindo a programação. Mas aí é o grande trunfo do filme quando o diretor consegue criar essa empatia, criar esse sentimento de reconhecimento, a gente consegue entender os sentimentos daqueles personagens, principalmente no trio de personagens principais, né? Isso não se resume aos sentimentos que a gente tem com a Roz, mas principalmente com a relação da Roz com esses dois personagens, ainda mais o Bico Vivo, que é o filhote dela durante o filme, que a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e também para já deixar um like nesse vídeo para ele chegar em mais fãs de cinema, em mais fãs de animação. E vamos falar hoje de O Robô Selvagem, animação dirigida pelo Chris Sanders. Após ser ativada no meio de uma floresta, Roz, dublada por Lupita Nyong'o,
precisa aprender e se adaptar até encontrar algum possível cliente, ou seja, alguém que ela possa ajudar seguindo a sua programação. Isso acaba acontecendo quando um filhote de ganso órfão a encontra, criando um laço que mudará a existência de ambos. Eu falei que o Chris Sanders ele trabalha aqui com um mérito de conseguir envolver a gente no filme. E ele é um diretor que ele já tem esse modus operandi, já é reconhecido por isso, porque ele tem aí duplas de personagens muito cativantes e que a gente acaba se derretendo com a relação desses personagens. A gente tem o Soluço e o Banguela em Como Treinar Seu Dragão e, claro, Lilo e Stitch, que são dois filmes, duas animações do mesmo diretor e que já tem essa dinâmica ali entre os protagonistas de uma forma que nos cativa. Mas é a primeira vez que ele traz essa dinâmica para um campo além de uma amizade ou além de uma irmandade, e sim trabalhando realmente uma relação de mãe e filho, porque basicamente, apesar de a gente estar vendo ali uma relação de um filhotinho de ganso adotado por uma robô, a gente está vendo, claro, uma relação de mãe e filho. Essa construção desses dois personagens e a relação deles é o que se torna o coração dessa narrativa, que no primeiro momento só chama atenção mesmo por causa do visual e por causa daquele humor gostosinho e até meio bobinho que tem ali, principalmente no começo do filme. Mas essa relação ela vai trazendo uma carga emocional muito forte, principalmente como eu falei, na questão da maternidade. É uma coisa que é muito difícil a gente escapar, porque mesmo quando a gente não tem filhos, a gente obviamente tem a nossa mãe. A gente provavelmente vai acabar se colocando em um lugar ali, ou o da figura paterna, materna, ou da figura de filho. Então não estranhe se você acabar emocionado durante o filme, ou se alguém que estiver assistindo com você, ou até no cinema, estar emocionado, chorando alto, porque particularmente eu vi gente chorando perto de mim, muito alto, assim, durante o filme. A pessoa estava realmente emocionada. Essa relação que eu penso até mais como uma questão de humanidade da personagem, mais do que necessariamente uma maternidade, é uma questão que vai se desenvolvendo no decorrer do filme, a relação ela vai sendo muito aprofundada, e o diretor ele aproveita isso para criar um grande momento, porque ele cria um conflito que se dá ali desde o começo da obra, que vai sendo alimentado, e quando esse conflito meio que é superado, a gente tem um grande ápice, um grande momento do filme, que é uma cena muito linda, uma cena muito emocional, justamente a cena onde eu ouvi as pessoas chorando, e que eu até entendo esse apelo, apesar de que eu me peguei achando que aquele momento, aquele grande ápice do filme, era um pouco cedo demais, e eu até acertei porque o filme tem toda uma segunda metade de história, onde a gente vai tendo esse desenvolvimento da humanidade da personagem principal, sendo trabalhado de uma maneira ainda mais profunda e de uma maneira muito além, como eu falei, de uma simples maternidade, né? Uma relação dela com o ambiente ao redor, com os animais ao redor. Que é uma coisa muito bonita e que até justifica a ideia da gente ter essa história de um robô selvagem jogado no meio da floresta, sua relação com o meio ambiente, sua relação com os outros animais, o que vai sendo muito aproveitado justamente por causa dessa animação que é muito linda, que a gente precisa muito se atentar a falar da animação novamente, porque a DreamWorks ela tá aproveitando esse campo da experimentação ao trazer novamente essa animação que ela mistura o 2D com 3D, tem horas que a gente vê parece que é pintado à mão, parece que é uma pintura mesmo com tinta, então eles vão aproveitando muito da textura, mas também muito ali do fato da gente ter vários animais para brincar com essa linguagem corporal, digamos assim, da protagonista, para aproveitar muito, assim, eles vão experimentando muitas ideias no decorrer do filme, isso vai se complementando muito com a história e também com o humor, que é um humor muito engraçado, tem umas piadas muito bem sacadas ali em alguns momentos, que até alivia um pouco daquela carga emocional mais pesada, mais puxada, né, que aquele filme que é feito pra chorar, né, a gente tá dando uma risada bem gostosa, com uma piada que às vezes que é muito sarcástica, que é muito ácida, em um filme que também vai preparar um terreno para ser muito emocional em outros momentos. Esse equilíbrio é delicado, mas ele é feito de uma forma bem interessante. É legal ver a DreamWorks experimentando e tentando fazer algo um pouquinho diferente, principalmente até para compensar, equilibrar essa ideia de um filme cuja narrativa é uma narrativa que pode soar até meio ultrapassada. Vamos ser sinceros que para todos os efeitos, Robô Selvagem é uma releitura de O Patinho Feio. Então assim, é uma das histórias mais antigas que a gente conhece, é uma das histórias mais velhas do mundo, mas em nenhum momento isso parece incomodar, justamente por causa do filme ele aproveitar ali toda a questão da animação para fazer isso de uma forma nova e entregar uma obra que ela soa nova, ela soa como uma obra jovem pra gente. É o que eu falei, a gente tá muito deslumbrado com a questão, né, de beleza do filme, com todas as questões que eles estão experimentando, questões que a animação ela não traria ali há 10, 20 anos, enquanto narrativamente falando, pela história em si, eu consigo facilmente ver o Robô Selvagem sendo feito ali nos anos 90, nos anos 2000, visualmente ele se comporta e ele traz elementos e aspectos
que são do cinema de animação atual. Então a gente tem esse equilíbrio de uma história velha, com clichês esperados, com clichês ali e saídas que a gente sabe que vão ser trabalhadas dentro da obra, mas com uma animação que nos deixa deslumbrados todo o tempo. É uma questão desse envolvimento, porque o clichê, como eu falei, não é necessariamente negativo, tá? Ele é uma coisa esperada e até positiva, porque a gente está tão envolvido com o filme, tão envolvido com aqueles personagens, que a gente espera um final feliz, a gente torce pelo final feliz, mesmo sabendo que 99% ali de chance do filme já terminar no final feliz, porque a gente tá falando de uma animação que adapta um livro infantil. Então é quase como a gente assistir um filme de romance, mas a gente se envolver tanto com os personagens, tanto com a história, que independente do conflito que a gente tá assistindo, a gente sabe que eles vão ficar juntos, e mesmo assim a gente se pega torcendo pra eles ficarem logo juntos, pra eles receberem logo aquele final feliz tão merecido, porque a gente está envolvido com o filme. É algo muito parecido com o sentimento que eu vejo aqui em O Robô Selvagem. E é até muito louco porque justamente é uma história que se apoia em 3 personagens principais e bastante coadjuvante, né? A gente tem muito personagem coadjuvante que parece que vai servir para uma pior do outra, mas não tem um papel importante para a história. Mas voltando-se aos protagonistas, a gente tem a Ross, a nossa robozinha ali, principal, que é com quem a gente vai ter o primeiro contato, com quem a gente vai se envolver num primeiro momento, e a gente tem o filhote de ganso, que é o Bico Vivo, que é muito fofinho, é aquela coisa tipo personagem que a gente vai ficar torcendo, que a gente vai achar fofo, e que a gente vai acompanhar o desenvolvimento, mas eu queria muito salientar a presença do terceiro personagem, que é a Raposa, o Astuto, que pra mim é o melhor personagem do filme. Ele é muito engraçado e tem algumas sacadas ali muito boas, muito sagazes, assim. Realmente um humor e umas piadas que servem um pouco pra quebrar, como eu falei, essa questão muito do emocional pesado, mas também porque é um personagem muito carismático e é o meu personagem favorito do filme, então eu só queria aqui falar que Astuto, melhor personagem de Um Robô Selvagem. Eu sei que todo mundo vai se apaixonar pela Ross, todo mundo vai querer ter um bico vivo em casa, mas eu fiquei o filme inteiro, tipo, cara, maravilhoso esse personagem do Astuto, que rouba muito a cena pra mim. E é muito legal como esses personagens eles vão se desenvolvendo juntos, a relação deles cria ali um eixo narrativo muito legal e funciona muito como a força motriz, né? O coração desse filme que eu tenho certeza que, independente de qualquer coisa, ele vai deixar muita gente emocionada. Então, para O Robô Selvagem, nota 8. É muito legal ver a DreamWorks, ela tendo ali, já que ela tá trabalhando com uma história que ela parece que vai ser tão clichê, que vai ser tão esperada, tão ali dentro do esperado, né, dentro da caixinha, eles vão aproveitar na animação, vão extravasar, vão inventar, usar texturas, vão fazer uma animação realmente de cair o queixo, que infelizmente não aconteceu com Kung Fu Panda 4, né, que também é da DreamWorks, eles tinham a faca e o queijo na mão de fazer um filmaço, com toda uma textura, todo um estilo diferentão que ia cair como uma luva pro filme, e eles jogaram a oportunidade fora. E a gente tem do outro lado os animes que estão ali tentando trazer essa pegada um pouco 3D também, experimentando algumas ideias novas. E a gente teve, por exemplo, esse ano Haikyuu, A Batalha do Lixão, que é um anime ali de vôlei que me surpreendeu demais, tanto quanto O Robô Selvagem, mas eu confesso que eu ainda gostei um pouquinho mais do Haikyuu. Vou deixar os 2 vídeos linkados aqui pra vocês verem se ainda não viram. E obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.